Bem-vindos ao A Voz dos Silenciados, o podcast de jornalismo investigativo que não tem medo de ir onde ninguém ousa. Eu sou Daniel Fonseca, e aqui mergulhamos nas histórias que a mídia tradicional e até a alternativa evitam. Por quê? Porque elas envolvem pessoas poderosas, intocáveis, que preferem manter seus segredos no escuro. Mas nós acendemos a luz. Em cada episódio, trazemos denúncias, documentos e testemunhos que revelam o que está por trás das cortinas do poder. Prepare-se, a verdade não pede permissão. Bem-vindos ao segundo episódio de A Voz dos Silenciados, o podcast que escava as verdades que os poderosos tentam enterrar. Eu sou Daniel Fonseca, e hoje vamos destrinchar o maior escândalo contábil da história, o sumiço de 1,6 trilhão de reais dos balanços do governo federal. Uma fraude que faz o caso das lojas americanas parecer pequeno. Como esse dinheiro evaporou? Quem está por trás disso? E por que ninguém quer falar sobre o assunto? Com documentos exclusivos e fontes que desafiam o silêncio, vamos revelar o que tentam esconder. Aqui, a verdade não tem preço, mas tem consequências. Começaremos analisando alguns termos de contabilidade. Operações de crédito são transações financeiras em que uma entidade, governo, empresa ou pessoa toma recursos emprestados de outra parte, como bancos, instituições financeiras ou investidores, com a obrigação de devolver o valor em um prazo determinado, geralmente com juros. No contexto governamental, incluem empréstimos, financiamentos ou emissão de títulos públicos para custear gastos ou investimentos. Exemplo: um governo contrair um empréstimo para construir uma rodovia. Despesas de capital são gastos destinados à aquisição, construção ou melhoria de bens duráveis que aumentam o patrimônio público ou privado, como infraestrutura, equipamentos ou instalações. Essas despesas visam investimentos de longo prazo, diferentemente das despesas correntes, como salários ou manutenção. Exemplo: recursos usados para construir uma escola ou comprar máquinas para uma fábrica. Ambos os conceitos são centrais em finanças públicas e podem estar ligados a fraudes contábeis, como no caso do episódio de A Voz dos Silenciados, se operações de crédito forem manipuladas para mascarar despesas ou desviar recursos. Ano: operações de crédito. Despesas de capital 202.2531 1761, 2021.994 1828, 2020.670 1210, 2019.972 868. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que as operações de crédito não podem ser maiores do que as despesas de capital. Há um valor maior nos anos de 2020, 2021 e 2022. Contudo, em 2020 e 2022, houveram PSS que autorizaram a discrepância. Mas, em 2021 não. É uma fraude de 166 bilhões de reais. Ocorre que essa fraude é tipificada nos artigos 17 e 19 da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro. Também está tipificado no artigo 7. Sem prejuízo ao crime de usura conforme tipificado no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei contra os Crimes contra a Economia Popular. Essa discrepância, ilustre senhor, me deixou com a pulga atrás da orelha. Resolvi, então, cruzar os dados entre receitas e despesas relativas às operações de crédito. Veja o que encontrei. Ao acessar o portal da Transparência, na aba Detalhamento da Receita Pública, fiz uma pesquisa com esses parâmetros: período de 2016 a 2021, origem, 21, operações de crédito, detalhamento, 2111-0011, títulos de respons.tes.nac, merc.int, print, 2121-0011, títulos de respons.tes.nac, merc.ext, print. Isso me retornou cerca de 1.450 operações de crédito. Dispostas dessa forma, durante o período de 2016 a 2021, houve a emissão de 3,745 trilhões em títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional. Mas, o que diz a lei sobre a emissão de letras de crédito pelo Tesouro Nacional? A resposta está no Decreto-Lei nº 2.376, de 25 de novembro de 1987. Está no artigo 1º, art. 1º. A dívida mobiliária interna da União somente poderá ser elevada para e cobrir déficit no Orçamento Geral da União, mediante autorização legislativa, e, também, art.
segundo as letras do Tesouro Nacional instituídas por este decreto-lei, poderão ser emitidas para a cobertura de déficit orçamentário, bem assim para a realização de operações de crédito por antecipação da receita, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo. Vejamos, então, a trajetória da dívida mobiliária do Brasil. A partir de dezembro de 2006. Caso prefira, aqui está uma tabela com o valor referente ao mês de dezembro de cada ano a partir de 2006. Aqui está outra tabela, gerada pelo próprio Banco Central, que mostra o crescimento da dívida mobiliária, por meio de títulos do Tesouro Nacional. Se utilizarmos uma média móvel, fica ainda mais claro que houve um crescimento exponencial, praticamente em linha reta. Ora, temos, até aqui, algo gravíssimo. Não houve autorização do Poder Legislativo para o aumento da dívida mobiliária do país. O Tesouro Nacional, portanto, incorre em crime tipificados na Lei de Repressão aos Crimes contra o Sistema Financeiro, gestão temerária de instituição financeira. Também é tipificado no artigo 7º, emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários, sem lastro ou garantias suficientes, nos termos da legislação. Também incorre o Presidente da República, o diretor do Banco Geral e do Tesouro Nacional, além do Ministro da Economia, em crime tipificado no artigo 10º. Pois, omite que há uma vedação do crescimento da dívida mobiliária. E não sou eu quem digo que os títulos da dívida pública são, apenas, títulos sem valor nenhum, pois, não possuem lastro. São os próprios balanços orçamentário e fiscal do governo federal. Este dado está disponível na seção Balanço Patrimonial no Balanço Geral da União. Esta parte consolida os ativos e os passivos, isto é, contabiliza o que o governo tem a pagar, ativos, e o que o governo tem a receber. Estes são os dados, de 2014 a 2022. A diferença é denominada de saldo patrimonial. E é representada nesses valores. Esta é a diferença percentual entre passivos e ativos da União. Ora, a análise da relação patrimonial da União indica claras execuções orçamentárias mediante fraude. Veja o que diz a Constituição Federal, art. 167. São vedados: assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Repito o que está disposto na Lei de Crimes contra o Sistema Econômico, artigo 7º, emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários, sem lastro ou garantias suficientes, nos termos da legislação. Mas, afinal, o que é lastro? É a garantia implícita de algo possui algum valor. Ou, nos termos do dicionário jurídico, responsabilidade pela boa execução de um trabalho ou contrato, fazendo tornar certo o recebimento de débitos existentes. Neste sentido, o patrimônio líquido brasileiro é denominado de passivo a descoberto. Vejamos, agora, a relação entre receitas e despesas. Receitas realizadas e despesas empenhadas. E a somatória entre elas. Valores positivos do saldo representam despesas e receitas realizadas, mas não empenhadas. Valores negativos representam despesas empenhadas sem fonte de receita. A fraude orçamentária fica mais clara quando analisamos o balanço financeiro no que diz respeito às receitas e despesas vinculadas. Diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 8º da LRF e o artigo 50, inciso I da mesma lei, art. 8º, parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes, e a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Prima facie, analisemos os valores globais, constante nos balanços financeiros, que dizem respeito aos gastos ordinários e vinculados. Percebe-se a não aplicação, para todo o período, de 6,66% das receitas vinculadas totais da forma que rege a lei, o equivalente a 1,2 trilhão de reais. Um claro desvio de finalidade. Uma fraude orçamentária clara e danosa à sociedade. Vejamos, agora, a consolidação das receitas e despesas vinculadas à educação. Valores negativos representam uma despesa menor do que a receita. Isto é, receitas vinculadas que não foram aplicadas.
Chama a atenção a redução das despesas com educação em 77% entre 2015 e 2021. É espantosa a constatação de que, se tivesse sido mantido o nível de despesas de 2015, teria sido aplicado, na educação, 370 bilhões. Deixou-se de investir 154 bilhões no período. Tomemos como exemplo a execução orçamentária de 2022 para ilustrar o conto da carochinha que é a execução orçamentária brasileira. Na coluna relativa à percentagem, valores positivos representam arrecadação não executada. Valores negativos representam execução de despesas sem receita previamente estabelecidas. Observa-se, diante de uma conta de padeiro, que há uma fraude orçamentária de 4,431 trilhões de reais entre 2019 e 2022. 36,30% do total. A fraude orçamentária está dada, mas poderia Guedes, a pândega do liberalismo tupiniquim, argumentar que houve remanejamento de receitas a fim de execução orçamentária. Por si só, isso é ilegal, mas há uma equivalência entre receitas totais das pastas e execuções orçamentárias, os dados consolidados, extraídos de https://www.portaldatransparencia.gov.br/órgãos, ano igual 2019, são os seguintes. Agora, vamos comparar esses dois casos. A fraude das lojas americanas e a do governo federal têm semelhanças assustadoras, mas também diferenças de escala e impacto. Semelhanças: maquiagem de balanços. Na Americanas, diretores manipulavam os números com contratos fictícios e operações de crédito ocultas para mostrar lucros que não existiam. No governo federal, operações de crédito foram registradas sem lastro ou autorização legislativa, inflando artificialmente os balanços e escondendo déficits. Em ambos os casos, havia uma versão real interna e uma versão maquiada para o público. Falta de transparência. Na Americanas, a fraude passou despercebida por auditores da KPMG por anos, graças a esquemas como a sala blindada e mensagens criptografadas. No governo, a ausência de autorização legislativa e a omissão de lastro nos títulos do Tesouro Nacional apontam para uma falha grave de fiscalização, incluindo o Banco Central e o Tesouro. Consequências devastadoras. A Americanas entrou em recuperação judicial, com 43 bilhões em dívidas, e suas ações despencaram. No caso do governo, a fraude de 1,6 trilhão comprometeu recursos públicos, como os 154 bilhões que deixaram de ser investidos em educação entre 2015 e 2021, impactando diretamente a sociedade. Diferenças. Escala. A fraude da Americanas, de 25,3 bilhões de reais, é significativa, mas o caso do governo federal, com 1,6 trilhão, é 63 vezes maior. Estamos falando de um rombo que equivale a mais de 10% do PIB brasileiro. Responsabilidade. Na Americanas, 41 ex-executivos foram indiciados, com nomes como Miguel Gutierrez e Ana Saicali na mira da PF. No caso do governo, a responsabilidade recai sobre figuras públicas de alto escalão, como o presidente da República, o ministro da Economia e diretores do Banco Central e Tesouro Nacional, mas até agora ninguém foi formalmente responsabilizado. Impacto sistêmico. A fraude da Americanas abalou o mercado financeiro e credores, mas o caso do governo compromete a credibilidade fiscal do Brasil, aumenta a dívida pública e prejudica serviços essenciais, como saúde e educação. Em resumo, ambas as fraudes usaram manipulações contábeis para enganar o público, mas o caso do governo é incomparavelmente mais grave, envolvendo o patrimônio de toda uma nação. No episódio O Maior Roubo da História, 1,6 trilhão desapareceu dos cofres públicos. Do podcast A Voz dos Silenciados, com o host Daniel Fonseca, foi discutida a suposta perda de 1,6 trilhão de reais dos cofres públicos brasileiros, com foco no papel de figuras como Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. A narrativa explorou como esse montante teria desaparecido por meio de manobras financeiras e falta de transparência, apontando para uma possível gestão fraudulenta que beneficiou interesses privados em detrimento do bem público. Ao comparar com o caso das lojas americanas, algumas semelhanças emergem. Ambos os episódios envolvem valores bilionários que desapareceram devido a práticas contábeis questionáveis e falta de governança adequada.
No caso da Americanas, investigações revelaram fraudes de mais de 25 bilhões de reais, com manipulação de balanços e uso de verbas fictícias de propaganda cooperada, beneficiando executivos às custas de acionistas e credores. Da mesma forma, o caso discutido no podcast sugere que o dinheiro público pode ter sido desviado por meio de operações mal explicadas, possivelmente para atender a interesses de grupos poderosos, enquanto a população sofre as consequências. Outro ponto em comum é a dificuldade de responsabilização. No caso da Americanas, mesmo após 2 anos, ninguém foi condenado, e aqui, as investigações sobre o 1,6 trilhão ainda parecem distantes de punir os responsáveis. Ambos os casos expõem falhas sistêmicas na fiscalização e na transparência, seja no setor privado ou público, e levantam um questionamento crucial: quem realmente paga o preço dessas fraudes? Fica o alerta para que a sociedade continue exigindo respostas e justiça, para que casos como esses não se repitam. Até o próximo episódio!